Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de biologia. Hoje o tema que iremos abordar será ciclos biogeoquímicos, né? O que seria ciclos biogeoquímicos? A própria palavra já está nos indicando o que nós vamos estudar. Então, o que seria essa parte química? São elementos e substâncias químicas, né, da parte abiótica, que transita, né, estamos lidando com ciclos, que transita entre os meios geológicos, que é a Terra, que é a parte abiótica física, com o meio biológico, né, com os seres vivos, né. Então, na verdade, quando nós estudamos os ciclos biogeoquímicos, nós estamos estudando, gente, os ciclos, né, os trânsitos dos elementos químicos e das substâncias entre os meios físicos do planeta e os seres vivos do planeta, né? Se você for pensar elemento químico e substância, a gente poderia estudar todos esses ciclos que ocorrem com todos os elementos químicos que existem, né, no planeta Terra e substâncias, lógico. Só que é muito extenso o estudo, né? O importante para vocês é a compreensão desses ciclos entre o meio físico e biológico das substâncias químicas. Então, a gente só vai estudar o quê? A água, né? O oxigênio, o gás carbônico e o nitrogênio. Então, vamos começar a estudar água para a gente entender o que é ciclo biogeoquímico. Gente, a água, para a gente entender a água, o que ela é? Ela é uma molécula, né, formada de 2 átomos de hidrogênio e de um oxigênio. E ela pode estar nos 3 estados da matéria. Relembrando, quais são os 3 estados da matéria? Sólido, o líquido e o gasoso, né? Gente, tá em espanhol, mas não se preocupe, é que eu não encontrei outro desenho em português. É até interessante, vocês vão aprendendo a ter noções de espanhol. Biologia também pode ser bilíngue, né? Ok, gente, é uma brincadeirinha, gente, só para animar um pouco. Desculpa. Então, o que vai acontecer? A água, então, a gente vai encontrar nos 3 estados da matéria, beleza? E na natureza, como é que a gente vai encontrar? A mesma coisa. Por isso que a gente precisava só dar uma relembrada quais são esses 3 estados. Ou a gente está em estado gasoso nas nuvens, né? Ou em estado sólido, né? Que a gente pode encontrar em regiões frias, né? Que nem no Ártico, na Antártida, no topo de montanhas, ou no inverno, né? No hemisfério norte, que cai muita neve, granizo. Ou o nosso famoso estado líquido, né? Que é a maior predominância é estado líquido, né? Apesar que tem muito gelo na Antártica, né? Na verdade existe mais sólido, né? Mas a gente vê mais em forma líquida, porque a gente vive num país tropical. Então, a gente tem os 3 estados da matéria. Como é que esses 3 estados da matéria, ela transita no meio físico, né? Vamos ver a parte física, a parte geológica. Então, você está lá nos oceanos, né? O que vai acontecer? O Sol, né? O Sol ele vai emitir energia. Então, vocês têm que entender que o modelador dos 3 estados da matéria e todos os elementos químicos, no caso aqui da água, só para a gente começar a entender, depois a gente vê os outros estados, os outros substâncias, elementos e moléculas, o que vai acontecer? Ele que vai equilibrar os estados da matéria, no caso aqui da água. Então, o que vai acontecer? O Sol ele vai aquecer a água, tá? A água aquece, ela fica mais leve que o ar, vira vapor, fica mais leve que o ar e forma as nuvens, né? Chega nas nuvens, as moléculas se batem e ela forma gotículas, né? Pequenas gotículas. As nuvens, elas são pequenas gotículas, ela já ocorreu a condensação. Só que ela não precipita, por quê? Porque as gotículas ainda são muito pequenininhas. Ela só vai precipitar quando ela se agrega com outras gotículas, ficam maiores, aí sim ela vai precipitar e vira a famosa chuva. As nuvens, gente, elas são os grandes carregadores de água pelo planeta todo. Então, hoje em dia, a gente tem um termos rios, né, de nuvens. Então, pode carregar para onde for. Então, se chover aqui em São Paulo, não pensa que essas nuvens que choveu aqui vêm de São Paulo, não. Geralmente, elas vêm da Amazônia ou mais para cima, né? Por quê? Porque lá que estão as grandes florestas. Eu vou explicar para vocês isso daqui a pouquinho. Só para vocês entenderem. Então, essas nuvens carregadas de água vai andando, às vezes cai em regiões de montanhas, né? Essas montanhas, o que vai acontecer? A precipitação,
né? Porque está mais frio, agregou mais moléculas de água, as gotículas ficaram maiores. O que vai acontecer? Ela cai nos topos das montanhas e solidifica, olha que legal. Então, do estado líquido foi para o estado sólido. O que vai acontecer? Vira neve, né? Ou vai virar granizo, né? Às vezes a gente tem chuva de granizo aqui em São Paulo, que são gotículas de água que se agregou às outras e virou pedrinhas de gelo. Aqui a gente não tem, mas em regiões mais frias existem os flocos, né? Que são a neve, né? Que são flocos é a cristalização da água, viram cristais, né? Aí vira neve. Então, é só para vocês verem que ocorre isso, a parte da solidificação da água. O que vai acontecer? Quando ela cai na terra, a absorção do solo, né? Então, a absorção do solo, dessa absorção do solo forma-se os lençóis freáticos, tá? Desses lençóis que são bolsões, tá, de água. Esses bolsões às vezes eclodem e formam o que? As nascentes. Às vezes não eclode, aí viram mesmo bolsões. Esses bolsões eu tenho um mais importante aqui no Brasil, um dos mais, que é o aquífero do Guarani, que é água potável. Aí você me pergunta, por que é água potável? Pessoal, antigamente a gente tinha muito filtro de barro. Por que tinha que ser de barro? Porque imitava o que ocorre agora, que eu vou explicar. Quando a água cai aqui na superfície, pessoal, ela vai passando, e a terra vai, de certa maneira, limpando essa água. Então, é um processo de filtração. Quando ela chega nos bolsões lá embaixo, né, nessas regiões de aquíferos, ela já está limpinha, então ela é água extremamente potável. Tá? E tem minérios e tudo mais, é extremamente importante essas águas. E o que vai acontecer? Você pode fazer um poço e pegar essa água, como acontece em vários estados de São Paulo, cidade de São Paulo, onde eles utilizam dessa água do aquífero, tudo bem? Ou pega de lençóis freáticos menores, tá bem? Só para você saber de onde vem a água do poço e de onde vem as nascentes, que é dessa região. Mas é importante vocês entenderem essa absorção da água pelo solo. Beleza? Então vamos seguir, tá? Aqui tudo bem. Então vocês estão vendo que é tudo cíclico, né? A água está constantemente transitando aqui na parte física do nosso querido planeta. Tudo bem? E nos seres, né? Vamos ver a parte biológica. Então a gente já viu a água na parte geológica, vamos ver agora na parte física, né? Logicamente. Agora na parte biológica. Pessoal, as plantas, gente, como é que elas precisam de água? Oh, sim, claro, todo mundo precisa de água. Todos os seres vivos desse planeta precisam de água. O que vai acontecer com as plantinhas, gente? Por onde que a plantinha absorve essa água que está aí no meio? Ela absorve principalmente pelas raízes, tá? Então é importante vocês entenderem isso. A raiz não é só para ela se suportar no solo, para ela se segurar. Lógico, é para se segurar. Mas a outra função da raiz é a absorção de água. Onde está essa água? Aqui, gente, no solo mesmo, que às vezes o solo é úmido, tá? Tem gotículas de água aqui. Ou realmente elas têm raízes muito profundas e vai até esses lençóis freáticos. No cerrado, tá? Existe muitas dessas árvores muito altas que têm umas raízes profundas. Então elas vão até os lençóis freáticos lá embaixo e conseguem captar água. Por isso que às vezes você vai no cerrado ou na caatinga, você vê tudo seco, mas elas estão vivas, né? Aí você fala, mas como é que no cerrado, principalmente no cerrado, né? Como é que elas estão vivas, né? Porque elas têm essa capacidade de penetrar pelas raízes dos solos bem profundos e absorver essa água, tá? O que ela faz? Ela vai sugar essa água, né? Pelo xilema, a gente chama xilema, absorve, traz até as folhinhas dela e lá ela faz a fotossíntese dela, tá? E faz depois outras reações metabólicas que ela precisa. E à noite ela faz a respiração, tá? Então ela precisa da água para fazer essas duas principais reações metabólicas, que é a fotossíntese e a respiração, e outras que ela precisa fazer depois. Tá? Então ela precisa muito de água. O que ela faz depois? Ela faz também frutos, ela faz folhas, então ela modela o corpo com essa água também. Tá? Então, a absorção, principalmente por raiz. Existem plantas que é pelo caule e tudo mais, mas
Mas não é caule, é um pseudocaule. Mas vocês vão estudar isso mais para frente. O importante hoje é entender só essa absorção do sol, tá bem? O mais importante para a compreensão de vocês hoje. Tudo bem, absorveu, tá? E ela depois ela vai eliminar. A água ela entra nos nossos corpos, depois ela sai, tá? Ela é cíclica. O que vai acontecer? Às vezes a plantinha, gente, ele elimina pelas folhinhas, tá? Que às vezes o excesso de água, ela elimina pelas folhas, né? Às vezes ela pode transpirar. Às vezes não, desculpa, ela transpira. O que eu queria dizer é que às vezes ela transpira, principalmente de manhã, e às vezes barra na superfície fria das folhas e vira orvalho. Né? Então as pessoas se confundem às vezes um pouco gutação com orvalho. Orvalho é quando é a transpiração dela. Então a planta transpira como nós, olha que interessante. Ela transpira na respiração principalmente. Né? Quando ela faz a respiração, ela transpira. Na fotossíntese ela também está eliminando, né? Mas é mais assim, final da... Por isso que quando vocês vão de manhã, vão numa região rural, e acorda de manhã, você vê essas nuvens aqui. Isso aqui é tudo transpiração de plantas, tá? Não só plantas. Existe também a evaporação. Então, aqui deve ter alguma região de rio, laguinho, por isso que é a região baixa aqui. O sol começou a emitir energia, aqueceu a água e está evaporando, tá? As plantas estão fazendo a transpiração, e isso vira evapotranspiração. Tá? E respiração. A respiração aqui está ligada a outro processo delas, que é mais à noite. Vamos fixar na evapotranspiração. Então, vira evapotranspiração, que é o ambiente evaporando e as plantas transpirando. Olha que bonitinho. Aí sobe, vira nuvens e vai carregar toda essa quantidade de água para outros locais. Tá vendo, pessoal, como é tudo interligado? Então, você tem o quê? O transporte de água, principalmente por nuvens, não é só pelos rios, né? Isso a gente chama de rios de água por nuvens, né? Olha que interessante. Bom, então a gente viu que a plantinha, ela perde por transpiração e ela perde por gutação. E ela perde quando ela elimina um fruto, né? Ou quando ela perde alguma folhagem dela, ou perde um caule, ela perde. Ou seja, na entrada da cadeia alimentar, ela vai perder também água. Tudo bem? Então é fácil. Absorveu pelas raízes, eliminou pela gutação, pela transpiração ou pela perda do corpo delas, uma parte do corpo, ou frutos, ou flor, ou pela caule, ou pela galhos, né, e assim por diante, que alimentou outro ser ou não, ela perdeu simplesmente. Tudo bem? E nos animais, gente? Bom, os animais é mais fácil entender, só pensarmos em nós, é a mesma coisa que nós, né? Como é que a gente absorve água? É só relembrar. Quando a gente bebe água, né? Então a gente tem aqui um cervídeo e vai lá, bebe aguinha, matou a sede. O que é matar a sede? É que faltou água. Então você vai lá, absorve a água que o teu corpo precisa. Por quê? A gente tem uma porcentagem de água, todos os corpos, né? Até das plantas. Então 70% da água que existe no nosso corpo, ela tem que ser mantida. Se perder, ela precisa ser absorvida. Então, vai lá o cervídeo, vai os animais, todos, até nós. Por isso que a gente tem sede, é falta de água. Então, vai lá e absorve. Como é que, então, a gente tem beber diretamente da água, né, direto à água líquida, comendo um fruto, comendo, né, quando você come, você está absorvendo alimento. Isso vai o quê? Satisfazer a tua quantidade de água. Tem seres, gente, que não tem como absorver água diretamente em estado líquido, né? Principalmente os animais em regiões desérticas. Como é que eles se alimentam, absorvem a água? Se alimentando de outro ser. Então ele vai lá, se alimenta do ser e supre a necessidade de água. Como nós, a gente pode comer uma sopa, comer uma fruta, comer e tá absorvendo água. Só que a gente não é um ser que consegue viver com pouca água, a gente tem que manter aquela taxa ideal. Bom, o importante hoje é isso, não vamos avançar muito, senão você se confunde um pouco. Então, tudo bem, então absorve diretamente ou pela cadeia alimentar, se alimentando de outro ser, tá? Eliminar é fácil, né? Quando você respira, você já viram que de manhã cedo, às vezes, quando tá frio agora, principalmente a época que tá frio, quando você fala, você não vê um vapor de água saindo da boca? O que é aquilo?
É o vapor que estava no pulmão, é a respiração. Você está perdendo a água através da respiração. Quando você faz atividade física, você transpira. Então, você também perde, assim, que nem as plantas. Desculpa, eu exagerei um pouquinho. Mas você transpira também, tá? Então, você tem perda de água. Que a gente pode falar que é pelo suor, tá bem? E pelo outro, e os básicos, né? Quando você vai no banheiro fazer xixi, urinar e defecar, você perde água, né? Então, você vê um ciclo fechado. Você consegue absorver e consegue eliminar. Bom, como vocês perceberam, tá? Para fechar aqui, como é que a gente vê na natureza, né? Na parte geológica, a gente vê a água nos 3 estados da matéria e nas plantas, né? Como é que entra nos seres vivos, né? Nas plantas absorve pelas raízes, depois elimina pela transpiração, pela perda do corpo delas ou pela própria pela gutação e pela própria respiração delas. E nos animais também. Como é que vocês absorvem? Pela cadeia alimentar, né? Se alimentando de outro ser, se alimentando diretamente da água e perdendo pelas fezes, urina, respiração e transpiração. Então, percebendo que interessante, gente? É tudo cíclico, nada se perde. A matéria, ela é sempre cíclica, como eu tinha explicado para vocês nas aulas anteriores. Ela vai só se transformando e transitando por todos os meios, tanto geológicos como meios biológicos. E a água, gente, ela está com a gente há milhões e milhões de anos, né? Então, seres extremamente antigos, né? Até antes que o Tiranossauro Rex, já bebia a mesma água que a gente bebia hoje. É a mesma água, tá? Ela só vai transitando por todos os meios e ela nunca se perde, ela vai só transitando. Olha que interessante, tá? Então, o ciclo da água é esse, bem simples para vocês compreenderem. Gente, eu peguei uns vídeos que eu estava pesquisando na internet para ajudar vocês a fixar um pouquinho mais. E tem umas coisas interessantes visuais, é legal vocês guardarem e conhecerem, tá? Esses órgãos, né? A ANA, que é a Agência Nacional das Águas, né? Que ele vai falar um pouquinho sobre o ciclo da água, tá bem bonito, bem visual, vídeo bem curtinho. E da União Europeia, que a gente tem a Europa, eu peguei uns de Portugal para vocês verem como é que os europeus veem a relação das águas. Né? É interessante isso, por quê? Porque vocês têm que começar a aprender a pesquisar e procurar as informações não só no Brasil, em órgãos nacionais, mas também em órgãos federais estrangeiros. E um assunto interessante que eu estava discutindo com vocês sobre os resvaladores da Amazônia, peguei 2 vídeos bem bonitinhos, um da National Geographic Brasil e o do INPE, né? Quem não conhece o INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Por que eu quero que vocês vejam principalmente esses 2 vídeos? Esses aqui é para vocês compreenderem um pouco mais visualmente, para ficar mais bonitinha a percepção de tudo que vocês viram. São vídeos todos curtos, tá? Mas esse aqui é o mais legal para vocês perceberem a importância das nossas florestas para manter o ciclo, né, da água sempre constante, né? Então, assim, a proposta que eu tenho para vocês de pesquisa é esse tema, né? Estudos revelam que as interações naturais da floresta amazônica com a atmosfera são importantes para a regulação das chuvas e do ciclo hidrológico em toda a América do Sul. Isso daqui é bem interessante, porque eu quero que vocês questionem essa afirmação, ela é verdadeira ou não. E por esses 2 vídeos que eu peguei, um da National e outro do INPE, vai ter uma visão maior, porque são cientistas, são pessoas ligadas a setores que lidam com isso diretamente, e entender essa afirmação, se ela é verdadeira ou não, qual a importância dessa afirmação. Eu quero que vocês deem uma pesquisada e façam um texto bem breve, de 25 linhas, discutindo esse tema, tá? Porque eu quero que vocês aprofundem, comecem a entender a importância da água, comecem a entender por que a gente tem que manter principalmente as florestas, manter tudo, tentar preservar o máximo possível que a gente ainda tem, para evitar grandes problemas no futuro, principalmente a falta de água. Tá bem? Um grande abraço para vocês, obrigado pela atenção e tenham uma ótima semana. Tchau, tchau!